E o Flamengo mudou de ideia sobre Thiago Almada e sobre jogar com o time titular na partida contra o Vasco no Campeonato Carioca. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Gonzalo Plata. Que história é essa? Que fez uma festa de despedida na sua casa ontem. Vou falar também sobre o goleiro André, que se apresentou hoje no Flamengo e ficou muito feliz. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala, galera, deixa eu dar mais vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E hoje já tá em situação nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com o seu amigo rubro-negro ou sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, ou até me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, o Assorto Félix, na mensagem, perfil que tem aqui no YouTube, que lá no meu Instagram até faz você me identificar. Lá vai se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para achar. Você criou um marco de 2.000 inscritos. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. E ativa o sininho sem postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. E já falando da situação envolvendo o goleiro André, jogador que se apresentou hoje 3 horas da tarde lá no Ninho do Urubu. E, cara, o jogador ficou muito feliz e tal. Ele falou que quando chegou a proposta do Flamengo ele não acreditou. Ele falou que só acreditou mesmo quando começou a treinar. Falou que os jogadores que ele via na televisão, agora ele está treinando. Ele falou que só acreditou quando a ficha caiu, tá ligado? Então, assim, a gente vê tanto que isso mostra, cara, o patamar do Flamengo. Porque a gente vê que muitos jogadores hoje, que não são tão conhecidos brasileiros na Europa, vê a grandeza e tanto que o Flamengo é gigante. Por exemplo, tem muitos jogadores brasileiros na Europa que são pouco conhecidos. Por exemplo, o goleiro André, eu não conhecia ele. O Juninho também não conhecia. Então, são jogadores brasileiros que estão espalhados na Europa que são poucos conhecidos. Então, pode ser que eles tenham jogado no Brasil, mas não tenha um destaque. Por exemplo, o Juninho fez base no Atlético Paranaense. Não se destacou muito. E aí foi para Europa muito cedo. Voltou para clubes pequenos. E aí voltou para o Brasil e veio para o Flamengo. Então, são jogadores que hoje foram para a Europa, só que clubes menores. Então, são jogadores que ficaram meio que escondidos, vamos dizer assim. Por exemplo, o goleiro André, ele estava no Portugal, que é uma liga muito boa. Só que lá só tem 4, 5 times. Ó. Os times bons de Portugal: Sport, Porto, Benfica. E Sport, Porto e Benfica são esses times. Então, ele jogava no Gil Vicente. Quem é Gil Vicente? Ninguém conhecia. Pode ser que um cara experiente, que fale muito do futebol no geral, conheça. Mas eu que falo só do Flamengo, eu conheço muito poucos times menores assim de ligas. Então, acaba que isso mostra o tamanho da grandeza do Flamengo. Ele já chegou a falar em entrevista que a mãe dele trabalhou como limpeza no Flamengo anos atrás. Falou que sempre foi o sonho dele, de que desde criança jogar no Flamengo, qualquer criança jogar no Flamengo. Um dia a mãe dele trabalhava na limpeza do Flamengo e hoje ele volta como jogador. Ele falou que também se o Felipe Luiz quiser utilizar ele está pronto. Então ele já deixou claro: Felipe Luiz, quer me usar no jogo contra o Vasco? Já estou pronto. Então ele já deixou claro muito bem isso. Um parabéns aí pro goleiro André, que ele consiga escrever a sua história no Flamengo, ele consiga ter sucesso no Flamengo. Torço muito pelo goleiro André. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre a situação, cara, envolvendo, mano, o Gonzalo Plata, cara. Que história é essa, Arthur? O Gonzalo Plata fez uma festa de despedida na sua casa ontem, cara. A informação é que o Gonzalo Plata fez uma festa de despedida na sua casa e muita gente começou a falar: uai, ele tá negociando com algum clube, ele abriu negociações, ele aceitou proposta. Cara, a informação que foi apurada lá no Ninho do Urubu é que o jogador não tem nenhuma proposta, não tem nenhum clube interessado, não tem sondagem, não tem proposta, negociação, não tem nada. Nada. O que foi passado é o seguinte: ele fez uma festa de despedida para a sua casa, porque ele vai mudar para outra casa no Rio de Janeiro, no mesmo condomínio. E aí ele fez uma despedida da casa. Então, ele fez uma despedida do lar. Não tem nada a ver com a carreira dele. Fez só uma festa de despedida. Depois saiu isso, eu vi muita gente falando. Eu vi até um cara falando: mas será que
o Flamengo tá oferecendo o Paquetá em troca do Lucas, oferecendo o Plata em troca do Lucas Paquetá, mas isso não foi confirmado. Então, o que foi passado essa festa de despedida foi despedida da casa dele antiga, que agora ele está indo para uma nova casa lá no Rio de Janeiro, o que foi apurado nessa informação. O Gonzalo Plata matou os torcedores do coração, e é igual eu falo, o torcedor rubro-negro não tem um dia de paz, né? Torcedor rubro-negro não tem um dia de paz. Agora resta saber mais a informação que foi apurada. Não tem nenhuma proposta, não tem nenhum clube de sondagem, negociação, não tem nada. Apenas uma festa de despedida normal da sua casa. Vamos ver o que vai acontecer na situação envolvendo o Gonzalo Plata. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o time titular, sobre a situação envolvendo o Campeonato Carioca. Cara, a informação que saiu, que foi apurada também lá dentro do Ninho do Urubu, é o seguinte: o Flamengo deve pegar alguns jogadores do elenco principal e descer para a categoria de base. A informação é que o Flamengo não vai jogar com o time titular, com o time principal, mas deve descer alguns jogadores para a categoria de base. Eu ouvi dizer que pode ser o André, o Vitão, o Michael, o Pedro, então o Everton Araújo. Eu não consegui, ainda não foi confirmado quem são os jogadores, mas estava falando que a possibilidade é de o Flamengo descer alguns jogadores do elenco principal para a categoria de base. Jogadores que já estão prontos, treinados bastante, por exemplo, o goleiro André já falou que está pronto. O Vitão, às vezes, também, o Vitão não falou nada, mas já pode estar pronto. O Pedro, o Michael, o Everton Araújo, jogadores que provavelmente na temporada mesmo a gente sabe que vai ter pouca oportunidade. Por exemplo, o André, por mais que ele seja um goleiro muito bom, dificilmente ele vai ter oportunidade, porque o titular é o Rossi. Às vezes, quando acontecer em jogos que o Flamengo não, jogos que praticamente não, vou falar que não vai valer nada, nos jogos que o Flamengo não tá dando muito importante, por exemplo, o Flamengo vai jogar semana que vem na Libertadores e tem um jogo hoje da Copa do Brasil. E aí pode usar o goleiro André. Então, o André vai jogar jogos quando o Flamengo estiver muito cansado, ou às vezes está dando prioridade para outros jogos. Então, também o Vitão vai fazer dupla junto com o Danilo. Às vezes, quando já Léo Estrela, eles já jogaram muitos jogos, jogaram 15 jogos seguidos, estão muito cansados. Né? Boto o Danilo e o Vitão na dupla de zaga. Ali na ponta direita, o Luiz Araújo e o Plata machucou. Bota o Paquetá lá se realmente o Paquetá vier. Então, eu tô falando que esses jogadores aí, o Vitão, o André, esses jogadores que estão chegando, o Everton Araújo, o Alan, que também estão no Flamengo, vão ser jogadores que provavelmente o Flamengo vai dar oportunidade, mas vão ser poucas oportunidades. Então, seria muito bom eles se destacarem, se realmente descerem para a categoria de base, para o Flamengo ver que mesmo dando poucas oportunidades, os jogadores estão se destacando. Agora resta a gente saber o que vai acontecer. O Flamengo está agindo muito rápido sobre isso para tentar ao máximo tirar o time da tempo, porque se não conseguir vencer os jogos contra o Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa, vai ter jogos de como é que é? Acho que é tipo de repescagem para poder conseguir sair. Mas o Flamengo não quer isso para ficar com mais jogos no calendário. O Flamengo já quer vencer o Vasco, Fluminense para poder já começar a subir na tabela do campeonato, no grupo do Campeonato Carioca. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Thiago Almada, porque, cara, a informação que eu trouxe hoje de manhã é que o jogador jogou ontem como titular na partida contra o Alavés e, cara, ele pegou, igual eu falei, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e fez praticamente, não me engano, foi 2 ou 3 gols. Então, o jogador se destacou muito. E aí, cara, a torcida começou a cantar a permanência do jogador no Atlético de Madrid. Mas, segundo a fonte, é o seguinte: a torcida está pedindo isso. A diretoria ainda está querendo ouvir proposta. E aí, a informação que na verdade, que eu andei pesquisando, quando que a janela de transferências fecha na Europa? Eu pesquisei, e aí o que disse é o seguinte: as principais ligas da Europa, as ligas principais, campeonato inglês, Premier League, espanhol, italiano, esses aí fecham dia 3 de fevereiro. Agora, os outros países europeus são mais longe, Turquia, esses outros países aí, fecham dia 6 de fevereiro. Então, cara, é o seguinte, a janela aqui do Brasil esse ano vai durar até março, se não me engano, até dia 3 de março. Então,
O Flamengo está esperando a janela de transferências na Europa fechar, para aí sim o Flamengo começar a fazer alguns movimentos. Igual eu falei, a Europa hoje, o euro está muito valorizado. Então, um exemplo, o Flamengo faz uma proposta de 20 milhões, ele sai de 30, o Flamengo já tem que fazer de 35, quase 40. Porque o euro lá para eles, cara, tipo assim, 10 milhões de euros para ele é pouco. Pra gente, 10 milhões de euros foi o valor que o Flamengo vendeu o Alacinha, 60 milhões de euros, 60 milhões de reais. 10 milhões de euros para 10 milhões de euros hoje pra gente, aqui no Brasil, é muito, mas pra Europa não é quase nada, eles conseguem pagar de boa. Então, o euro lá tá muito valorizado. Então, o que pode meio que dificultar o Flamengo tentar contratar o Thiago Almada. Então, mas o Flamengo está esperando a janela de transferências fechar para aí sim o Flamengo começar os movimentos aí para a temporada. E agora resta a gente saber o que vai acontecer. Vai lembrar que o Flamengo tem um bi para gastar em contratação, então não é porque o Flamengo vai trazer a Paquetá e a Mota que o Flamengo vai ficar só por isso. Não, o Flamengo vai trazer mais jogadores. Por quê? O Flamengo já faturou 111 milhões em vendas de jogadores. O Flamengo vendeu o Juninho para o Pumas do México, vendeu o Alacian para o Red Bull Bragantino e vendeu o Vitor Hugo ontem para o Atlético Mineiro por 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais. Então, o Flamengo já faturou 111 milhões em vendas, ou seja, o Flamengo está com muito dinheiro e pode gastar ainda mais na janela de transferência. Agora só resta a gente aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, essas são as informações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou!